após o término da presente sessão, ou às 19 horas, caso a sessão não atinja o seu tempo limite, com a finalidade de ser apreciada a seguinte ordem do dia. Projeto de Lei 752 de 2019, Projeto de Lei 836 de 2019. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roberto Moraes. Artigo 82. Vossa Excelência tem a palavra para falar em nome da liderança do Cidadania. Acompanhe ao vivo a transmissão do plenário Juscelino Kubitschek desta sessão ordinária de 1º de outubro. Senhor presidente, querido amigo Cauê Macris, senhoras deputadas, senhores deputados, deputadas estão de rosa hoje, afinal de contas estamos aí no Outubro Rosa. Parabéns pela homenagem. Todos os meses no país hoje nós temos, né, Carla? Deputada Carla, desculpa. Nós temos aí os meses ligados à área de saúde. Isso realmente é muito importante e agora é o câncer de mama. Senhor presidente, nós tivemos hoje o lançamento oficial do projeto de lei 949 de 2019, que dispõe sobre a criação do Programa de Diagnóstico e Apoio a Alunos com Dislexia TDAH da Rede Oficial de Educação Pública e adote outras previdências. O que nós queremos? Nós queremos, deputado Paulo, que o governo do Estado prepare os professores. Se nós conseguíssemos um professor para cada escola no Estado, já seria um avanço muito grande. Uma criança com dislexia é muito triste. Ela chega na escola, ela não consegue acompanhar o ritmo, ela é colocada de lado, tem bullying, falam que ela é burra, falam que ela é preguiçosa, falam que ela não quer estudar e não é nada disso. Eu fui procurado, aliás, eu estava ainda na UTI, naquele drama que eu vivi, que eu não quero mais relembrar aqui, deputado César, quando o Felipe Ponce, o Pipo, fez contato conosco. Ele conheceu o nosso projeto da fibrose cística, que foi aprovado em 2002. Esse projeto, o governo do Estado fornece gratuitamente medicamentos para os portadores da doença, que custa até R$40 mil por mês. E o governo fornece medicamento gratuito. Para nós foi um avanço maravilhoso, era o governador Alckmin, infelizmente o governador Covas tinha falecido, o Alckmin assumiu e sancionou essa lei e os portadores dessa doença. Depois conseguimos também incluí-la no teste do pezinho. Aí o Felipe fez, o Pipo fez a avaliação, nos procurou, propôs esse projeto e hoje ele esteve aqui, ele que é do Dislex Clube, que ele é o fundador, esteve também a Maria Inês Ocanha de Luca, diretora da ABD, ela é neuropsicóloga, a Juliana Amorina, presidente do Instituto ABCD, o Patrick Tanjan, que é o assessor parlamentar da Secretaria de Educação, além de pais que vieram aqui, pessoas com dislexia, que vieram até a Assembleia Legislativa, agradecendo esse parlamento. Projeto, Carla, é de um deputado, mas eles querem o apoio dos 94 deputados. Afinal de contas, nós precisamos preparar os nossos professores. Só na rede de ensino, eu não tinha esse número, são 350 mil alunos no estado de São Paulo. São 8 milhões no país. Só no estado de São Paulo, nos 645 municípios, são 350 mil alunos que precisam ter esse tratamento diferenciado. Precisam ter na sala de aula, precisam ter quando vão prestar um concurso público, não pode ser o mesmo tempo dos demais. Quando vão prestar, para entrar na universidade, vão para o vestibular, eles têm que ser diferenciados. Já falei com o meu querido Carlão Pignatari, nosso líder de governo, ele já falou com o secretário de Educação, o secretário de Educação abraçou a ideia. Semana que vem vamos apresentar um programa aqui na Assembleia. Vou fazer, dia 23 de novembro, um grande movimento na minha cidade, que é Piracicaba. Vai ser um sábado de manhã e estamos marcando uma visita oficial ao secretário de Educação para que ele receba oficialmente esse projeto. Ele já conhece o projeto, sabe que o projeto, Janaína, tem origem de iniciativa. O projeto tem que ser do governo, mas vamos provocar o governo como nós fizemos no projeto da fibrose cística, César, e deu certo. Então, estamos conversando já com o Palácio do Governo. Eu tenho muita convicção na sensibilidade do governador Geraldo Alckmin, que ele vai atender e vai determinar, vai fazer com que os professores sejam preparados para atender
alunos com dislexia e TDAH. São duas doenças muito próximas. O lado esquerdo do cérebro não funciona, ele acarreta uma sobrecarga no lado direito. Às vezes a pessoa fica dispersa, aí que ela é confundida como alguém que está perdido na sala de aula. Eu agradeço ao Pipo por confiar no nosso mandato. Estamos aqui há 6 mandatos, defendendo a região de Piracicaba, defendendo o estado de São Paulo. Você se elege por uma região, depois você se torna deputado dos 645 municípios. E ele confiou no nosso trabalho, estou extremamente agradecido. E tenho muita certeza, vou repetir aqui, a sensibilidade do governador Dória vai resolver esse problema, vai criar esse curso para preparar professores da rede oficial. 350 mil alunos na rede oficial, fora aqueles que vão para a rede particular. Então, estou feliz hoje por essa iniciativa ao fazer com que esse projeto de lei possa caminhar com rapidez. E peço aqui, não é o projeto de lei do Roberto Moraes, é o projeto de lei do maior parlamento do país, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhoras deputadas, senhores deputados, aos que estão nos acompanhando aqui e aqueles pela TV Assembleia e nas redes sociais. Veloso. Eu vou falar pelo 82, não sei se... Eu também, mas Então, o senhor veio, não Primeiro. Primeiro as mulheres, né, deputado Barba? Primeiro as mulheres sempre, né, Barba? Para falar pelo 82. Tem a palavra, deputada Damares, pelo artigo 82. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar nosso presidente, deputado Cauê Macris, os colegas deputados, os servidores da casa, os policiais militares que fazem a segurança desta casa. Na verdade, a minha vinda aqui é para fazer um registro muito importante, não é? Hoje nós estamos celebrando mundialmente o Dia Internacional do Idoso. E essa data coincide com o aniversário do Estatuto do Idoso, aqui no Brasil, que é uma legislação de proteção e que reforça e fortalece o direito dos idosos. E, embora haja um esforço muito grande para que o idoso tenha qualidade de vida, não é? Inclusão, inclusive inclusão digital, longevidade. Mas eu trago hoje, nesta data, uma outra preocupação. E quero até fazer um outro registro. Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos, na data de hoje, um projeto de lei da minha autoria, que institui o Dia Estadual da campanha Quebrando o Silêncio. Esta é uma campanha de conscientização e de prevenção ao abuso e violência doméstica e familiar. E, nesse sentido, eu quero fazer aqui um importantíssimo alerta, não é, a quem nos ouve pela TV Alesp, todos que nos assistem agora. A Organização Mundial de Saúde, ela registra que a cada 6 idosos no mundo, 1 está sofrendo violência. E o que é mais preocupante, assustador e doloroso é que a maioria desta violência é praticada por pessoas muito próximas ao idoso, que convivem com esse indivíduo, notadamente os seus próprios filhos. Então, é uma realidade bastante preocupante, inclusive envolvendo, além de outras espécies de violência, de abandono, de negligência e de maus tratos, isso envolve também abuso sexual de idosos. Não é? E é preciso dizermos que hoje no Brasil, a população brasileira é composta em 14% por idosos. São quase 30 milhões de idosos, dados do Ministério da Saúde, aqui no Estado brasileiro.
E a expectativa é de que a população, numa velocidade significativa, envelheça cada vez mais. Então, é preciso, no dia de hoje, estarmos muito atentos, não é? Unindo esforços parlamentares, não é? O poder público em geral, a sociedade civil organizada, não é? Os segmentos religiosos, os segmentos educacionais, as famílias, não é? Comprometidas com atenção ao idoso. E eu tenho ensinado, eu tenho um filho de 10 anos de idade. E eu ensino ao meu filho a maneira com a qual ele deve se relacionar, não é? E tratar os idosos, que são aqueles que por tanto tempo cuidaram de todos nós e que um dia nós haveremos de ocupar igualmente, não é? A mesma condição. Então, é um dia muito importante para nós pensarmos em política pública, em legislação, mas especialmente, e tudo passa pela educação de pessoas, não é? Especialmente este trabalho educativo na sociedade, que a campanha Quebrando o Silêncio propõe exatamente este processo educativo para nós entendermos a gravidade da violência doméstica e familiar endereçada aos nossos idosos, não é? E a maneira de nos relacionarmos com este grupo da sociedade que é tão importante, que faz parte de uma forma tão significativa das vidas de todos nós. Eu aproveito para cumprimentar, não é? Todos aqueles da melhor idade que nos assistem nesse momento e dizer que nós avançaremos sempre, ou ampliaremos sempre este olhar especial para os nossos idosos, notadamente no que concerne ao abuso e violência doméstica e familiar contra estes indivíduos. Muito obrigada. Pela ordem, deputado Campos Machado. Senhor presidente, para usar o artigo 82... Vossa Excelência tem a palavra para falar em nome do artigo 82. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu quero fazer uma saudação a uma princesinha que está chegando do céu para iluminar a família do meu amigo, irmão Madalena, a doce, suave e meiga Isis. Parabéns, meu amigo, meu irmão. Deputado Coema Cris, há 2 anos eu estive aqui para falar de uma pessoa que se achava dono do mundo, que perseguia insistentemente a figura de Michel Temer, presidente. Eu não sou do PMDB, não, mas eu vim aqui, me lembro perfeitamente bem, deputado Gilmacy, de ter afirmado aqui que o Procurador-Geral da República tinha mudado de nome. Não é Rodrigo Janot, é Rodrigo Jonatário. Jonatário porque o que ele fazia era só idiotice. Fui criticado, deputado Danilo, e vai às redes sociais, o Campos Machado falou do homem mais sério que tem aqui, do homem mais honesto. Aí vem uma pessoa e me diz na rua: você está ficando louco, deputado, de falar do Rodrigo Janot, um homem intocável. Agora, quem tinha razão? Passou-se o tempo e hoje eu venho aqui. É Rodrigo Jonatário, um verdadeiro otário, que pensava que ia enganar o povo brasileiro. E a verdade surgiu, como se fossem nuvens. Surgiu a verdade. Onde já se viu o salvador da pátria se transformar
num fascínora, num bandido? Ou vai dizer que ele é santo se ele se armou? Foi no Supremo Tribunal Federal? Não foi revistado? Entrou na sala dizendo que ia matar, tirar a vida do ministro Gilmar Mendes. Aí diz ele que alguém lhe apareceu e lhe disse: prudência. Não, covarde. Deus não ia deixar o seu lugar para ir lá, para falar para Rodrigo Jonatário de que ele não podia sacar a arma. Além de tudo, mostrou covardia. E hoje, que me desculpe, todos esses procedimentos, deputado Barba, judiciais, que tiveram o comando do senhor Rodrigo, principalmente a JBS. Foi ele que facilitou os acordos com o JBS. O senhor Rodrigo Jonatário, pré-candidato a marginal, quase assassino, bandido em potencial, que enganou todo o povo brasileiro. Por isso eu venho aqui hoje. 2 anos se passaram e tantas ofensas eu recebi sob a alegação de que eu estava ofendendo um homem de bem. Deputado Gilmaci, um homem que se prepara, põe uma arma e pretende matar uma pessoa, não pode ser um homem de bem. Hoje eu estou de alma lavada. Hoje eu estou tranquilo. Estou feliz, presidente Cauê. 2 anos depois, eu posso voltar a afirmar, sim, é Rodrigo Jonatário. De otário. Um homem que ludibriou o povo brasileiro e que enlameou o Ministério Público Federal e que colocou todos os procedimentos judiciais na berlinda. E como é que faz agora, seu Jonatário? E agora como é que faz? Agora não faz. O senhor tem razão. O senhor deve se recolher agora ao fundo da sua casa. Vê se acha um quartinho no fundo. Se tranca, porque quem tem vergonha de você é o povo brasileiro. Pela ordem. Pela ordem do deputado Barba. Para falar pelo artigo 82, pela bancada do PT. Tem a palavra, Vossa Excelência. Ordem do deputada Janaína. Uma comunicação. Tem a palavra quando o deputado Barba vai à tribuna. Eu queria agradecer à Câmara Municipal de Nova Odessa pela moção de aplausos, de apoio à lei que foi aprovada por esta casa, a Lei 17.137/19, conferindo à mulher o direito de escolher a via de parto. Agradecimento especial à vereadora Carla Furini de Lucena, que foi a autora do projeto, a autora da moção. Muito obrigada, senhor presidente. Palavra do deputado Barba. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos acompanha aqui na galeria aqui da Assembleia, os trabalhadores dessa casa, que nos acompanha pela TV Alesp. Senhor presidente, hoje nós vamos ter aqui na sessão ordinária o debate de alguns projetos de deputados. Depois, logo em seguida, na extra, nós vamos aí discutir projeto do incentivo alto, projeto do empréstimo, 2 projetos do governo aí que vocês querem começar o debate. Eu tenho trabalhado muito, embora reconheça que tem alguns partidos contrários ao projeto do incentivo alto, e me preocupei em fazer uma proposta de emenda aglutinativa, deputado Gil Diniz, e pedir para entregar para todos os líderes de governo, né? Pedir para entregar pelos 2 meios, com um ofício também pelo meio eletrônico, para que as pessoas pudessem dar uma olhada. O projeto nosso, ele tem, o texto original nosso, ele tem aí alguns parágrafos, alguns incisos,
E estamos tentando construir isso junto ao governo. Qual que é a ideia nossa? A ideia é de que o projeto dê conta da gente fazer um debate da importância da indústria no estado de São Paulo, mas não só o debate da indústria no estado de São Paulo, mas da indústria no Brasil. Deputado Ricardo Madalena, eu estou ouvindo sua voz completa aqui, o seu do Cauê. Então, fazer um debate da indústria no estado de São Paulo, mas também da indústria no Brasil. Esse debate é importante. E eu já disse que a semana passada, deputado Danilo Balas, agente Danilo Balas, que os países mais desenvolvidos, os países grandes, não abrem mão das indústrias de pontas, né? Indústrias de alta tecnologia, né? Embora o Brasil ainda, nessa questão do setor automotivo, não seja um fabricante de veículo. Ele é apenas ainda um montador de veículo. É monta e produção. É número e escala de produção. Então é importante, país do tamanho do nosso, com dimensões continental, 8 milhões e mais de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, né? Mais com uma população de 210 milhões de habitantes, só o setor de serviço, o setor do comércio, o sistema financeiro, o funcionalismo público e o terceiro setor não garante emprego suficiente nesse país. É preciso ter uma indústria forte, precisa ter uma indústria de ponta, que desenvolva tecnologia. Essa semana passada nós tivemos aqui um debate, participou ativamente o Ricardo Melão, o Sérgio Vitor, né, o deputado Daniel José. Um debate, eu acho que de alta qualidade, muito bem qualificado, embora eu discorde da posição deles, mas reconheço que eles têm uma tese do liberalismo, que é uma tese que ela vale para fora. Poder comprar tudo que eu quero, se aqui não produz, vão comprar, ou se aqui produz, vão comprar de fora, que o preço é mais competitivo. Isso gera emprego lá fora. Eu defendo até uma tese o seguinte, que você possa importar o que não se fabrica e o que se não produz no Brasil. Porque é correto, você tem que importar. Mas o que você pode produzir aqui é muito ruim trabalhar essa lógica de libera geral. Então, essa é uma tese que não nos ajuda. E eu conversei agora, a pedido do presidente Cauê Macris, um pouco com o Carlão aqui no corredor, está chamando um cara da Fazenda, para a gente tentar ver se consegue dar um corpo, né? A proposta de emenda aglutinativa que eu mandei para vocês é a redação final. E aqui tem uma redação que é nossa, elaborada por mim, pelo sindicato, pelo GESE, pela minha assessoria de bancada, né? Mas o restante que está colocado aqui no projeto é coisas do decreto 62.130, que é do governador João Dória, com base no decreto lá de 1970, e a outra parte é aquilo que é o regimento do conselho do FUNAC. O FUNAC tem um conselho, e esse conselho tem um regimento. Ele tem que operar dentro desse regimento. O regimento diz se ele autoriza a fazer empréstimo, se não autoriza, quais que são os critérios, né? Tem um regimento da Receita Federal, tem vários regimentos aqui. Então, esse é o texto que eu mandei para vocês, muito fácil de ler. Lá, se vocês abrirem no meio eletrônico, vocês vão ver que tem uma parte em negrito, tem uma outra parte, está verde e amarelo, está em amarelo, está em verde, aliás, que é a parte do que é o decreto, que é do FUNAC e do Conselho do FUNAC e do decreto do João Dória. E, por último, tem dois artigos lá, 10 e 11, que é muito mais para reflexão, que não me importa se ele vai estar dentro da emenda aglutinativa ou não. Mas eu acho que é importante os líderes conhecerem, mesmo aquele que for contra. Deputado Sérgio, você fez uma intervenção aqui, do ponto de vista dos liberais, uma intervenção brilhante aqui. Eu não concordo com, mas ela foi com dados, com consistência e tal, embora eu tenha discordância, mas foi um debate de alta qualidade. Então, eu gostaria que todos os deputados dessem uma olhada. Eu pedi para entregar na quinta e na sexta, então foi entregue no escritório, no gabinete de cada um dos deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor Pela presidente. deputada Marcelia. Para falar pela liderança da minoria. Tem a pelo palavra, artigo 82. excelência, pela liderança da minoria.
Você acompanha a transmissão ao vivo aqui, direto do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta terça-feira, 1º de outubro. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, nós sabemos todos das dificuldades que nós temos no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, da falta de moradias para as pessoas poderem acolher sua família, para poderem criar seus filhos e para poder viver com dignidade. Sabemos da importância de termos programas habitacionais. E eu quero ressaltar que a cada dia mais aumenta o número de mulheres que vivem aí como arrimo de famílias. Muitas mulheres, e essa percentagem ela tem aumentado dia a dia no nosso país. A gente está vivenciando muitas pessoas, muitas famílias em situação de rua. Né? Quando a gente anda pelas ruas aqui da cidade de São Paulo, a gente vê a quantidade de pessoas morando nas ruas. Isso é extremamente triste. Foi feito, agora em 2017, uma pesquisa pelo IBGE, onde se constata que a maior parte dos arrimos de família, dos lares onde tem mulheres arrimo de família, hoje é um negócio impressionante, da ordem de 39 milhões de lares. E é uma situação que vem se agravando no dia a dia. Nós tivemos, na semana passada, e eu quero parabenizar aí a iniciativa, do lançamento do programa habitacional Nossa Casa. Esse programa, ele é um programa que tem aí uma série de situações. Eu estava, inclusive, dando uma olhada aqui. Nós temos esse programa habitacional em várias modalidades. Uma das modalidades é a Nossa Casa CDHU, a outra modalidade é a Nossa Casa Apoio, e a última modalidade, essa mais importante, é a modalidade Nossa Casa Preço Social, que é uma modalidade onde as prefeituras cedem os terrenos, a iniciativa privada constrói os empreendimentos, as famílias participam daquele famoso sorteio, e depois tem um subsídio de R$40 mil por unidade. O restante as famílias vão pagar de acordo com a construção, e aí serão vários anos para as famílias pagarem. Do total dessas unidades, de cada projeto, cerca de 30% vai para as famílias de baixa renda. E nós queremos aqui fazer uma consideração, porque nós temos um déficit habitacional na cidade de São Paulo de 360 mil residências. Nós temos um déficit no estado de São Paulo de 7 milhões... Não, desculpa, no Brasil, no estado de São Paulo, de 1.800.000 unidades. É muita gente precisando de casa. E nós temos também dados alarmantes que aumentam a cada dia das mulheres que são submetidas à violência doméstica. Mulheres essas que muitas vezes não conseguem sair do círculo de violência porque elas não têm para onde ir com seus filhos, com as suas famílias. Essa situação ela é gritante, portanto, no nosso país. Nós apresentamos um projeto de lei que foi aprovado por essa Casa, o projeto de lei da Lei 573 de 2016, que reserva 7% das moradias de interesse social às mulheres vítimas de violência doméstica nos programas de moradia do governo estadual, né? E esse projeto, pasmem, ele foi vetado pelo senhor governador, né? Aquele projeto que beneficia as mulheres e seus filhos que são submetidas diariamente à violência doméstica foi vetado e nós não conseguimos, então, destinar 7% dessas moradias para as mulheres vítimas de violência. Nós vamos começar a empreender uma
força-tarefa aqui, deputado Campos Machado, para que nós possamos derrubar o veto. Se nós temos um programa habitacional, um programa que se dispõe a... Se nós temos um programa habitacional que se dispõe... Aqui está todo mundo falando junto. Se nós temos um programa habitacional que se dispõe a fornecer moradias para famílias carentes, nós temos que ter um olhar muito mais acurado, um olhar muito mais presente para as mulheres vítimas de violência. Então, eu gostaria de começar esse diálogo com os nossos companheiros deputados e deputadas dessa casa, na perspectiva de que a gente possa derrubar esse veto, para que as mulheres vítimas de violência, junto com seus filhos, possam participar, repito, desse programa que é fundamental, a construção de 60 mil unidades habitacionais no estado de São Paulo, sendo que boa parte dessas moradias serão destinadas às famílias de baixa renda, né? Já que acabaram com o programa Minha Casa Minha Vida, que a gente tenha aí a possibilidade desse programa Nossa Casa ser aí aquele que vai salvar muitas famílias de viverem, muitas vezes, em situação de rua. Então, muito obrigada ao senhor presidente, muito obrigada aos colegas, e a gente vai, a partir de agora, empreender um esforço muito grande para que a gente possa voltar a discutir a Lei 573, o PL 573 de 2016, que foi vetado pelo governador João Dória e que beneficia as mulheres vítimas de violência. Muito obrigada. Ordem. Com a palavra, a deputada Mônica. 82 pela bancada Tem a do palavra, PSOL. Excelência. Eu espero mesmo que a gente não tenha chegado até aqui, e depois desses meses todos de debate, para apenas ficar defendendo e não nos dispormos com os nossos amigos ao debate, para não causar constrangimentos, se não por defesas das ideias políticas, da nossa ética e da nossa moral, pelo menos pela defesa do parlamento, da Constituição e do conjunto de regras que cabem nessa casa, que eu estou sentindo que a gente está perdendo tempo de debater. Um dos projetos que a gente hoje deve votar, a aceitabilidade do regime de urgência, diz que o sexo biológico será o único critério definidor do gênero dos competidores em partidas oficiais do Estado de São Paulo, restando vedada a atuação de transexuais em equipes que correspondem ao sexo oposto de nascimento. O projeto é só esse mesmo. Apoiaram, para ele chegar até aqui, as bancadas do Patriota, do Podemos, do Republicano, do PSD, do Novo, que nunca apoia nada, mas dessa vez apoiou, do MDB, do PTB, do Avante, do PDT, do PHS, o PPS, o PROS, o PSB, o PSDB, que também nunca apoia nada, mas para essa pauta transfóbica apoiou, o PV, o PSL, o DEM, o PP. Um partido, quer dizer, um projeto que vai contra as atribuições das ligas, que vai contra o que diz o Comitê Olímpico de Análise, que vai contra o que diz a medicina e que quer, de maneira arbitrária, inconstitucional e autoritária, pautar aqui nessa casa o que farão os times esportivos. Estava aqui trocando uma ideia com o Novo, que é para a gente medir a diferença de visão de mundo sobre as coisas, e o Novo mesmo diz, quem pauta é a Liga. Quem pauta é a Liga, como é que vai se competir? Não é a casa, não é a Assembleia Legislativa que vai pautar. E falta também, se não falta a transfobia, que agora parece que colocaram um alvo gigante na testa das pessoas trans, dizendo, voltem para os armários, nós não os queremos ver na sociedade, e por isso usam de maneira arbitrária a Comissão de Constituição e Justiça, que deixou de muito tempo já de analisar
constitucionalmente os projetos de ser uma comissão técnica e começou a virar uma comissão de mérito, porque o último relatório da CCJ que eu tive o desprazer de ler trata sobre o mérito do projeto e não sobre a sua legalidade ou não, miraram um alvo enorme na cabeça das pessoas trans. A ciência e a medicina, depois do polêmico caso da jogadora Tiffany, apresentou diversos laudos que vale a pena conhecerem, se vocês quiserem mesmo saber qual é a diferenciação entre os atletas. E os laudos apontam que as pessoas trans, dependendo da hormonização, dependendo do tempo de hormonização, qual medicamento que tomam, ficam em desvantagem óssea e muscular das pessoas em sexo biológico. Ficam em desvantagem. É isso que diz a ciência. Mas a gente quer aqui passar por cima da ciência, a gente quer aqui passar por cima da auto-organização esportiva, a gente quer passar aqui sobre o Comitê Olímpico Internacional e a gente quer pautar pelo governo do Estado de São Paulo o que pode ou não pode acontecer nas competições esportivas. Então eu quero aqui lamentar também a presença dos partidos que não ousam fazer o debate real do que isso simboliza na vida das pessoas, que não ousam fazer o debate real sobre a inconstitucionalidade desse projeto e que, acima de tudo, praticam um preconceito de não olhar pelas pessoas trans e a integração delas no mercado de trabalho, seja ele no esporte, na beleza, no lazer, onde é que elas queiram estar. Análise científica não faltam, argumentação não falta, inclusive a gente está à disposição aqui para contribuir no entendimento, para quem tiver o interesse de acumular respeito, médicos, ligas esportivas, atletas, falam sobre isso e a gente pode compartilhar. Mas, enquanto esse projeto estiver em pauta e ele aqui, votado em regime de urgência, na urgência que essa casa tem de tirar as pessoas trans do convívio social, enquanto os projetos que falam de empregabilidade, de inserção no mercado de trabalho, de alfabetização para as pessoas trans, de vaga no serviço público para as pessoas trans, estão sendo mortos na Comissão de Constituição e Justiça, que não analisa a Constituição e Justiça, mas analisa mérito explicitamente em seus relatórios. Então, essa casa hoje, abertamente, demarca o que quer para as pessoas trans. Querem elas na sarjeta, como sempre, invisíveis, esquecidas e marginalizadas. Ordem do dia. Há sobre a mesa requerimento do nobre deputado Castelo Branco, com número regimental de assinaturas, nos termos do artigo 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação, com a finalidade de participar do 2º Encontro Nacional de Ética Política Todos pela Educação, a realizar-se do período de 19 a 21 de outubro, no plenário do Senado Federal, em Brasília. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, permaneçam com esse encontro. Aprovado o requerimento. Pela ordem. Eu queria pedir a suspensão da sessão por 10 minutos para falar com os líderes sobre a pauta do dia. Nós já debatemos a pauta do dia no Colégio de Líderes. Eu vou aprovar as comissões de representação, depois suspendo por 5 minutos para o bom andamento das sessões. Mas antes queria aprovar as comissões de representação que foram acordadas com todos os líderes. A urgência. Há sobre a mesa requerimento da nobre deputada Carla Morando, com número regimental de assinaturas, nos termos dispostos 35 do Regimento Interno, para a constituição de uma comissão de representação com a finalidade de representar a Assembleia Legislativa de São Paulo para acompanhar a comitiva de diretores da APAS, Associação Paulista de Supermercados, a realizar-se entre o dia 6 e 10 de outubro em Mendonça, na Argentina, esclarecendo que não existe ônus para este poder. Em votação, se os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Há sobre a mesa um requerimento de licença do nobre deputado Itamar Borges, nos termos do artigo 84, inciso 1º do Regimento Interno, para acompanhar o 5º Seminário Internacional de Excelência Empresarial do SESCOM, no período de 7 a 11 de outubro, em Montreal, no Canadá. Esclarece ainda que a viagem não acarretará ônus ao erário. Em discussão, não havendo oradores inscritos, encerrar a discussão. Em votação, se os deputados e os deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento.
Há sobre a mesa o requerimento de licença do nobre deputado Paulo Correia, nos termos do artigo 84, inciso 1º do Regimento Interno, para participar de uma reunião no Congresso de membros do Comitê de Traumas dos Estados Unidos sobre a regulamentação da Lei 17.120 de 2019, no período de 23 a 30 de outubro, em São Francisco, nos Estados Unidos. Esclarece que essa viagem não acarretará ônus ao erário. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, as senhoras deputadas e os deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Suspendo a sessão por 5 minutos para a organização da pauta. Trabalhos suspensos por 5 minutos aqui no plenário Juscelino Kubitschek. Você segue com a programação da TV Lesp. Alunos do Colégio Itatiaia, que fica no bairro do Paraíso, visitaram a Assembleia Legislativa a convite do deputado Rogério Nogueira, do DEM. Os alunos participaram da gincana Setembro X, que visa conscientizar as pessoas para o plantio de árvores. A Primavera X é uma gincana que ela promove, a conscientização de crianças com relação ao cuidado com os mananciais e as águas. Então, nós do Colégio Itatiaia, nós promovemos, nós participamos dessa gincana distribuindo mudas. Então, nós distribuímos em vários locais da cidade para conscientizar as pessoas, da importância desse cuidado com a natureza. E trazemos as crianças aqui para que elas façam um plantio de uma árvore e também distribuam algumas mudas aos arredores aqui para o pessoal da Assembleia. Cerca de 50 alunos do colégio distribuíram muda aos funcionários e plantaram aqui no Jardim da Lesp uma muda de goiaba vermelha. As crianças aproveitaram a visita para conhecer as dependências do Parlamento Paulista. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem como competência zelar pelo cumprimento dos preceitos definidos pelo Código do mesmo nome e do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Atua no sentido de preservar a dignidade do mandato dos 94 deputados que integram a LESP. Pode instaurar sindicância quando algum parlamentar infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 15 da Constituição do Estado, tiver procedimento declarado como incompatível com o decoro parlamentar ou sofrer condenação criminal. A aplicação das penalidades previstas pode chegar até a perda do mandato, cuja decisão será tomada pela Assembleia em sessão secreta. A mesa declarará a perda de mandato parlamentar nos seguintes casos: se o deputado não comparecer à terça parte das sessões ordinárias, se perder ou tiver os direitos políticos suspensos. O Conselho de Ética é formado por 9 membros efetivos. Para os próximos 2 anos, terá como presidente a deputada Maria Lúcia Amari, do PSDB, e como vice o deputado Alex de Madureira, do PSD. Os demais integrantes são deputado Campos Machado, do PTB, Carlos Gianazzi, do PSOL, Emílio de Souza, do PT, delegado Olim, do PP, Wellington Moura, do Republicanos, Major Meca, do PSL e Ed Thomas, do PSB. Em sessão extraordinária, o projeto de lei 454 de 2015, de autoria do deputado estadual Carlos César, do PSB, foi aprovado. O projeto prevê a inclusão da disciplina de educação ambiental, o que para o parlamentar é um tema de extrema relevância, não só em razão das queimadas na Amazônia, mas também para conscientizar quanto ao descarte de lixo nas grandes cidades. É extremamente importante, eu quero aqui agradecer a todos os meus pares, que votaram, todos os deputados que aprovaram esse projeto. Eu espero agora a sanção do governador para que se transforme em lei, para que a educação ambiental seja uma realidade. No momento em que se fala tanto
né, de queimadas, não apenas a questão das queimadas, mas também a questão da higiene, né, de combate aos mosquitos da dengue, enfim. A educação ambiental é fundamental, nós aprendermos sobre reciclagem, né, nós temos isso já no início, na formação das nossas crianças, naquilo que se pode fazer para contribuir com esse planeta. Eu digo sempre que o homem é como aquele animal que entrou naquele fruto e achou que aquele fruto era a sua habitação, a sua casa, fez ali a sua casa, mas ele começou a comer todo o fruto e perdeu a sua casa. Nós não podemos fazer isso, então nós temos que ter tratamento adequado com o nosso lixo, tratamento adequado com as nossas florestas, com as nossas nascentes que nós temos, enfim, e isso tudo nós conseguimos nas nossas crianças e agora me sinto muito grato por ver mais uma lei ser aprovada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto foi aprovado em plenário e segue para a sanção do governador João Dória. A estância turística de Nuporanga é o nosso destino de hoje. Vamos conhecer essa cidade que está a 382 quilômetros da capital paulista. A Cachoeira dos Dourados, formada por quedas de água do rio Sapucaí, é rodeada por muito verde, local ideal para passeios e contemplação. A ponte do canal foi construída com cimento e ferro vindos da Inglaterra. É a única da América do Sul no gênero, de onde pode-se admirar a vazão da barragem. A gastronomia de Nuporanga é repleta de delícias produzidas artesanalmente, através de receitas familiares transmitidas por liderança do PTB. Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta terça-feira, 1º de outubro. Deputado Campos Machado vai ocupar a tribuna. Senhor presidente, nobre deputado Cauê Macris, antes de qualquer fala, eu quero trazer aqui, deputado Léo Oliveira, a matéria que eu recebi do Conselho Nacional de Saúde. Última reunião ordinária do Conselho. CNS recomenda a revogação da Lei Paulista que permite cesárea opcional no SUS. Conselho Nacional de Saúde. Não é Sociedade de Amigos de Bairro, não. É Conselho Nacional de Saúde que eu acabo de receber, há menos de 10 minutos, que uma decisão de um órgão mais importante de saúde que tem no Brasil. Mas como o caso está sub júdice, nem sei por que eu trouxe esse assunto, porque o caso está para ser decidido pelo Tribunal de Justiça. Nem eu, Campos Machado, nem a senhora Pascoal deveriam abordar um tema que está sendo discutido no Supremo. Então eu peço desculpa, por ter abordado um tema que está no Tribunal de Justiça, que não depende mais da nossa vontade. Só que, a hora que eu recebo essa mensagem, essa matéria, de uma organização nacional da saúde, eu me vi tentado e cometi um equívoco de não trazer ao plenário matéria que está sob júdice. Mas, meu amigo deputado Roque Barbieri, sabe bem, Vossa Excelência, que há anos eu defendo aqui,
nesta casa que os delegados de polícia recebam o mesmo salário de um defensor público. Tem uma PEC, a 03, e começo dizendo que um defensor público entra recebendo na carreira R$21 mil iniciais. Eu vou repetir. Um defensor público entra na carreira com um salário de R$21 mil. O delegado de polícia entra com salário menos de R$8 mil. E Vossa Excelência, deputada, vai pensar muito bem que nós votamos aqui que tanto a Defensoria Pública quanto a polícia eram instituições de natureza jurídica. Se são de natureza jurídica, deveriam ser tratadas da mesma maneira, deputado Couto Lopes. Da mesma maneira. Porque um capitão da PM, por exemplo, um major da PM, tem que ganhar menos do que um defensor público, sabendo que defensor público não trabalha aos fins de semana. Tem um projeto aqui na casa que eles queriam receber diárias para trabalhar fim de semana. Aí, sempre aparece alguém aqui que não entende coisíssima nenhuma e fala: essa emenda é inconstitucional. Baseado em quê? Essas figuras dizem dessas aqui na casa que essa emenda dos delegados é inconstitucional. Há 15 dias, deputado Marco Barbieri, o Supremo Tribunal Federal, julgamento do Adim, eu tinha até esquecido de um projeto meu que tinha sido aprovado, o governo entrou com o Adim, suspendeu, foi para o Supremo. 10 anos depois, na semana passada, o Supremo reconheceu de que o Estado tem condições de tratar de assuntos administrativos. Aí eu me recordo de que há 15 dias, o ex-desembargador Aloísio Toledo César fez um parecer e assinou o parecer publicado de que a PEC dos delegados é constitucional. Aí aparece gente que nunca viu nada, ou aqueles que acham que sabe tudo, contestar, não esse parecer, não, contestar a decisão do Supremo Tribunal Federal. A ministra Carmen Lúcia foi claríssima. É competência nossa. Há um mês eu pedi ao meu amigo, novo presidente Cauê, que preparasse um estudo para saber quais são efetivamente as áreas em que a Assembleia e o Congresso podem trabalhar em leis, em projetos. Não são colidentes. São concorrentes, deputado. Olha a diferença entre a palavra colidente e a palavra concorrente. E hoje, no Colégio de Líderes, eu cobrei do presidente resposta à indagação que fiz. Evidentemente, o governo talvez não tenha interesse. Qual é o interesse que o governo pode ter em fazer justiça, por exemplo, aos delegados de polícia? Já nem mais fala dos professores, porque eu sempre respeitei e aprendi uma coisa: quem sofre na carne os problemas dos professores são aqueles que exercem o mistério, que passaram a vida inteira atrás de uma mesinha,
ensinando, lecionando e fazendo com que os jovens crescessem, ficassem adultos e fossem felizes dentro dos seus sonhos. Mas não, há sempre uma palavra aqui nesta casa de que é incondicional. Mas o que sabe essa pessoa sobre o que é condicional? Eu estou lendo aqui, ó. Desembargador Aloísio Toledo César, que diz que, tendo em vista o que dispõe o artigo 241 da Constituição Federal, aplica-se o princípio do artigo 135. As carreiras de procurador de Estado, defensor público e delegado são compatíveis. Então, por que essa discrepância? Porque um delegado de polícia que é obrigado a fazer plantão sábado, domingo, que arrisca a sua vida, recebe 1/3 do que recebe um defensor iniciante. O delegado de polícia, lá no final da carreira dele, deputado Marcelinha, no final da carreira, ele ganha menos do que um defensor público iniciante. E aí, surge aqui a defensoria. Quer criar cargos. Cargos para quê? Já não chega uma instituição aí que quer criar 400 cargos? Por isso eu venho aqui hoje. Voltarei outras vezes. Não sou delegado de polícia. Tenho certeza que o deputado Olim, o deputado Lucas, comungam comigo. A injustiça feita a um, diz Montesquieu, é uma ameaça a todos. Por isso nós vamos defender aqui, minha cara deputada Marcelinha, a aprovação dessa PEC que vai trazer luzes numa carreira tão difícil como essa de delegado de polícia. Não vou me atrever a falar da Polícia Militar, porque tem muitos deputados que a defendem aqui com dignidade e sabem muito mais que eu, como o deputado Conte Lopes, que nasceu e foi na corporação. Eles vão estar aqui, o Coronel Telhada, para defender a Polícia Militar que eles tanto amam. Mas eu sou solidário a vocês, aos senhores. A Polícia Militar de São Paulo não é reconhecida, como também não é reconhecida a Polícia Civil de São Paulo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, a deputada Marcelia. Para encaminhar pela liderança da minoria. Tem, Vossa Excelência, o tempo para encaminhar pela liderança da minoria. Você acompanha a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek da sessão ordinária desta terça-feira, 1º de outubro. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas. O que me traz novamente aqui nessa tribuna no dia de hoje é conversar um pouquinho com as pessoas que nos assistem pela TV Alesp e conversar com os nossos deputados também sobre a CPFL. A CPFL, ela vem criando uma série de desconfortos na prestação dos serviços públicos de uma concessão que ela tem e que tem causado muitos e muitos transtornos às pessoas que utilizam os serviços prestados pela CPFL. Eu vou começar a minha fala dizendo que a CPFL é uma empresa que nasce há mais de 100 anos no interior do estado de São Paulo. Ela nasceu em 1912, com a fusão de 4 pequenas empresas de energia no interior do estado de São Paulo. Em 1927, a CPFL foi adquirida pela American e Foreign Power, permanecendo até 1964, quando passou, então, o controle para a Eletrobras, do governo federal. Também foi transferida, em 1975, para a CESP. Em 1986,
a companhia é a primeira no Brasil a realizar primeiros contratos de compra de energia de biomassa a partir da cana-de-açúcar. Ela tem uma história muito longa aqui no estado de São Paulo. Em 1997, com a privatização, o controle da companhia passou para o atual grupo composto pelo Grupo Votorantim, a VBC, Bradesco, Camargo Correia, pelo Fundo de Pensão dos Funcionários do Banco do Brasil, a Previ, e também pela Bonaire Participações, que reúne os fundos de pensão do FUNCESP, Sistel, Petros e Sabesprev. Em 2002, em resposta a uma gestão mais eficiente, a empresa criou uma holding, né, que era a CPFL Energia. E assim ela vai. Em 2004, ela começa a comercializar suas ações da Bolsa de Valores. Em 2008, ela cria a CPFL Bioenergia. Em 2009, ampliou o seu portfólio para criar aí, para poder competir na questão da energia eólica. Em 2012, ela comemora 100 anos de existência, né, a CPFL Paulista, que é a empresa que deu origem ao grupo CPFL. Em 2016, ela adquiriu a RGE Sul, com as suas 2 distribuidoras do Rio Grande do Sul. O grupo passou a ser o responsável pelo fornecimento de 65% de toda a energia distribuída naquele estado. Em 2017, a State Grid, que é a maior empresa do setor elétrico do mundo, concluiu a aquisição de 54,64% da participação acionária da CPFL Energia, né, que pertenciam, então, a Camargo Correia, ao Fundo Previ, à CESP, enfim, a vários grupos. E a State Grid realizou uma oferta pública de aquisição, uma OPA, por meio da qual passou a deter quase 95% do capital social da holding. Então, essa State Grid, que é a maior empresa do setor elétrico do mundo, passa, então, a ser aí a proprietária de 95% das ações. E aí, com a chegada da State Grid, aumentou a capacidade de investimentos da CPFL Energia, reforçando, assim, a sua posição no setor elétrico. Em 2018, foi criada a CPFL Soluções, com a unificação da CPFL Brasil, CPFL Serviços e CPFL Eficiência. O que acontece com toda essa eficiência da CPFL? Acontece, deputada Érica Malunguinho, que as pessoas estão pagando uma energia muito cara e ficando sem a prestação dos serviços com eficiência. Pode criar quantas CPFLs e quantas holdings e quantos nomes quiserem dar para as empresas, mas a verdade é que lá na ponta, na minha cidade, por exemplo, de Araraquara, né, em um mês, 10 bairros da cidade de Araraquara sofreram quedas de energia por horas, sendo que estabelecimentos comerciais precisaram ficar fechados, fechar antes da hora. Eu mesma tive um problema, porque eu tenho a minha mãe com 86 anos de idade, ela não consegue se locomover no escuro. Eu cheguei em casa às 10 horas da noite, eu não conseguia entrar na minha casa, porque a minha mãe não conseguia destravar o portão eletrônico para eu poder pôr o meu carro dentro de casa, consequentemente não conseguia entrar dentro de casa, e assim se dá com muitas famílias. 10 bairros na cidade de Araraquara, no último mês, ficaram sem energia por horas. Por exemplo, na noite do domingo, dia 22, novamente 2 bairros de Araraquara ficaram 4 horas sem energia elétrica. 4 horas no escuro. No CDHU do Jardim Dom Pedro I, lá em Araraquara, mais de 400 famílias ficaram no breu por aproximadamente 4 horas. Na Vila Harmonia, que é o bairro onde eu moro, também muitas pessoas
não puderam entrar em suas residências. E por ali tem vários restaurantes, tem várias lanchonetes, tem várias pessoas que têm os seus pequenos empreendimentos e todo mundo ficou na escuridão. A energia voltou no domingo, às 1h20 da manhã. Portanto, acabou às 10 horas, na minha casa, 5 para as 10, para ser bem exata, né? Eu estava do lado de fora, não conseguia entrar, e aí a energia voltou às 1h20 da madrugada. E nós, como estávamos do lado de fora, começamos a procurar aquele caminhão da CPFL, que em tese seria aquele que deveria fazer os concertos, e quando nós nos deparamos com os funcionários da CPFL, eu e meu marido, nós fomos informados que eles, já fazia mais de 1h30, fomos informados que eles não sabiam o que tinha acontecido, por que aquela queda significativa de energia tinha acontecido lá na cidade de Araraquara, né? Muita gente ficou nessa situação. E aí, quando a gente ouve aqui nessa casa falar que privatizar é bom, coisa nenhuma. Olha só a situação que está a CPFL. Olha só a situação que está as empresas que prestam serviços. Olha só o que fez a Vale do Rio, a Vale lá na região de Brumadinho, de Mariana. Olha só a situação que nós temos em muitas empresas que não têm o menor compromisso. Para você falar, fazer uma reclamação para a CPFL, você não tem mais escritório, você tem que falar no 0800, que manda você discar número não sei das quantas, número não sei do quê, cai a ligação, você não consegue falar. É dessa forma que nós estamos sendo atendidos por esse sistema perverso, porque o Estado não tem por objetivo aferir lucros nas suas empresas estatais. Ele tem que manter a qualidade dos serviços e fazer com que as coisas funcionem de forma eficiente. Mas as empresas privadas, essa empresa que comprou aí a CPFL, que detém 95% das ações, a State Grid, ela quer lucro, ela quer cada dia mais encher os bolsos, ela não tem interesse na prestação de serviços eficientes. Ela cobra caro, muito, muito caro, pela prestação do serviço que o Estado deveria prestar para os seus habitantes. Então, todos nós sabemos que pagamos uma conta de energia absurda, que vem falhando constantemente na minha cidade e no estado todo, pela informação que a gente tem, e também a gente não tem como solucionar esse problema, porque uma empresa estatal, a maior empresa do mundo no fornecimento de energia elétrica, detém, deputada Mônica, 95% das ações. Ela faz o que ela quer. E o Estado se cala diante da perversidade que é. Outra coisa que tem acontecido, e com isso eu encerro a minha fala, é que as famílias têm sido submetidas, muitas vezes, à perseguição, têm sido submetidas a uma situação vexatória, porque quando a família pobre não consegue pagar a conta, e nós sabemos que tem 90 dias para que essa conta seja paga, com 30 dias eles já estão no portão das pessoas, cortando o lacre, ameaçando as famílias e fazendo com que as pessoas se sintam ofendidas, se sintam, de alguma forma, abusadas naquele serviço que deveria estar sendo entregue à população e que não é entregue, porque não há compromisso dos governos de fiscalizar a concessão desses serviços públicos. Então, daqui para frente, nós vamos discutir CPFL toda semana. Toda semana a gente vai discutir CPFL aqui nessa tribuna da casa, porque não dá mais para as pessoas pagarem o absurdo que nós pagamos e ter essa porcaria de serviço que a CPFL presta para os seus consumidores. Obrigada. Pela ordem. Pela ordem, deputada Mônica. Com a anuência do meu líder, queria encaminhar pela bancada do PSOL. Com a anuência do líder, tem Vossa Excelência o tempo regimental para encaminhar pela bancada do PSOL.
Energia é realmente um problema muito grande, não só do estado de São Paulo, mas do país, e tem tudo a ver com um projeto que a gente vai discutir daqui a pouco, que é o Incentiva Alto, a forma como a gente se locomove, a forma como a gente vive e a estagnação, ou a possibilidade da gente continuar vivendo. As formas como a gente produz a energia no estado de São Paulo ainda são muito primárias, ainda são muito arcaicas, e logo, logo a gente pode ter um colapso de abastecimento. Então, para além do preço, a gente precisa discutir a capacidade do Estado de São Paulo de fornecer energia para todos. E que tipo de energia, né? Energia limpa. Eu sou de Tu, e Tu também é CPFL, e a hidrelétrica de São Pedro, que fica na cidade de Cabreúva, gera uma espuma do rio Tietê, que submerge todas as cidades da região embaixo de uma espuma tóxica. Quando abre a comporta, a cidade de Salto fica submersa na água do rio Tietê. Enfim, é planejamento do século passado, feito para não funcionar. A gente tem aí muitas críticas para fazer a CPFL. Lá em Araraquara, em um mês, foram 10 interrupções. Nossa. Mas na pauta a gente está votando hoje, eu queria dizer para o Telhada que a bancada do PSOL é favorável ao projeto. É um projeto importante, necessário, proíbe o uso, a posse, a fabricação e a comercialização de linhas cortantes compostas conhecidas como cerol, bem como a importação de linha cortante industrializada, obtida através de combinação de cola, madeira ou cola cianoacrilato com óxido de alumínio ou carbeto de silício e quartzo moído ou qualquer produto ou substância de efeito cortante, independentemente da aplicação ou não destes produtos nos fios ou linhas conhecidos como linha chilena, linha indonésia, utilizada para soltar pipas. É um projeto muito importante, viu, Telhada? E fala um pouco sobre como a gente culturalmente permite que vidas sejam mortas, para entretenimento alheio, inclusive. Porque o cerol é isso. A fabricação desses produtos para entretenimento tem a ver com a nossa permissividade cultural, com a violação das vidas das pessoas. E aqui a gente é favorável que todas as crianças soltem pipa. Quem nos dera ter no estado de São Paulo campos livres de linha elétrica para que as crianças se divirtam e soltam pipa. Então, é a proibição da fabricação mesmo, da comercialização de produtos que matam pessoas. É importante que a gente se debruce a projetos como esse aqui nessa casa. Só para dizer que a bancada do PSOL vai votar favorável. E pedir para o senhor dar uma olhada no meu projeto, que fala sobre a saúde mental da categoria dos policiais, agentes penitenciários e trabalhadores da Fundação Casa. Sei que o senhor tem um trabalho voltado à categoria da segurança pública. Nós, do PSOL, temos aqui feito longos debates sobre direitos humanos para todos, e a gente acha que as categorias de trabalhadores, servidores públicos do Estado, mal remunerados, têm as suas vidas desprezadas porque está ali na vala comum das pessoas que o Estado não quer lidar. Lida com a sujeira, lida com a criminalidade, lida com aquilo que a sociedade não quer ver e, portanto, tem por si direitos humanos violados também. A categoria tem uma série de direitos violados. Veja bem, estive em Santana semana passada e estava conversando com os agentes penitenciários, estava ali lidando com a situação dos presos, presas, etc. Fui visitar a cela, conhecer, mas eu perguntei para os agentes penitenciários, onde os senhores comem? O que é que os senhores comem? E veja bem, Telhada, a lista de transferência dos trabalhadores agentes penitenciários não roda há anos. Então, tem gente de Ribeirão Preto que trabalha em São Paulo e gente de São Paulo que trabalha em Ribeirão Preto e que não tem o direito que mesmo direito que a categoria policial de ter isenção de transporte ou de pedágio. E com um salário de R$3.000, sabe o que eles fazem, esses trabalhadores, Telhado? O senhor deve saber. Eles dormem no presídio, eles trocam questão de ordem. Para requerer uma verificação de presença. Regimental. Vou convidar aqui o nobre deputado Douglas Garcia e o deputado Telhada para nos auxiliar aqui nessa verificação de presença também.
Transmissão ao vivo do plenário Juscelino Kubitschek, de sessão ordinária desta terça-feira, 1º de outubro. Foi solicitada uma verificação de presença para verificar o quórum em plenário. Solicitação do deputado Campos Machado. E essa verificação vai se iniciar em instantes. Primeira chamada de verificação de presença. Deputado Adalberto Freitas. Deputada Adriana Borgo. Deputado Agente Federal Danilo Balas, presente. Deputado Federal Danilo Balas. Deputado Alex de Madureira. Deputado Alexandre Pereira. Deputado Altair Moraes. Deputada Analice Fernandes. Deputado André do Prado. Deputado Aprígio, presente, deputado Aprígio. Deputado Arthur Duval. Deputado Ataíde Teruel. Deputado Barros Munhoz. Deputado Barros Munhoz está com falecimento na família hoje. Deputada Bete Lula Saão. Deputado Bruno Ganem. Deputado Caio França. Deputado Campos Machado. Está presente o deputado Campos Machado? Está presente o deputado Campos Machado. Deputada Carla Morando. Deputado Carlão Pignatari. Presente, deputado Carlão Pignatari. Deputado Carlos César. Deputado Carlos Gianazzi. Deputado Castelo Branco. Deputado Cauê Macris, presidente. Deputado César. Deputado Conte Lopes, presente, deputado Conte Lopes. Deputado Coronel Nishikawa. Deputado Coronel Telhada, presente. Deputado Daniel José, presente, deputado Daniel José. Deputado Daniel Soares. Deputada Delegada Graciela. Deputado Delegado Bruno Lima. Deputado Delegado Olim. Presente, deputado Delegado Olim. Deputado Dirceu Dalben. Deputado Douglas Garcia. Presente, deputado Douglas Garcia. Deputado Dr. Jorge Lula do Carmo. Deputada Damares Moura. Presente, deputada Damares Moura. Deputado Ed Thomas. Deputado Edmir Chedid. Presente, deputado Edmir Chedid. Deputada Edna Macedo. Deputado Emídio Lula de Souza. Deputado Ed Thomas, presente. Constatado o quórum, devolvo a palavra à nobre deputada Mônica Seix, da bancada ativista. E aí o que eu estava dizendo, e queria a atenção de todos os parlamentares aqui que trazem a pauta de segurança pública, como traz o Telhada, que hoje tem um projeto aqui em votação, é que os trabalhadores agentes penitenciários dependem de uma lista que não roda, uma lista para eles poderem trabalhar perto de casa, que tem centenas de nomes dispostos a fazer troca, sabe? Troca, tem gente que mora em São Paulo e trabalha em Ribeirão Preto, tem gente que mora em Ribeirão Preto e trabalha em São Paulo, e o Estado não permite. Aí sabe o que acontece com esses trabalhadores? Eles têm um regime de trabalho de 12 por 36 horas. Eles trocam a folga entre si para eles trabalharem 10 dias seguidos e folgarem 20, e eles dormem no presídio, porque, veja bem, eles ganham R$3.000. A locomoção de São Paulo até Rio Preto é cara. Não cabe no salário deles um aluguel para eles ficarem hospedados e ter 2 casas. Esses trabalhadores comem em um refeitório precário, tem muitos casos de tuberculose
e dengue no presídio de Santana. Isso porque se lava todos os dias, tem fio elétrico desencapado, esgoto correndo pelo presídio. E se a gente quer não se importar com a vida das pessoas que estão em situação de cárcere, que estão privadas de liberdade, tenho que dizer que os trabalhadores da segurança pública, esses servidores públicos, estão vivendo nas mesmas condições. Eles ficam presos lá junto durante 10 dias por mês, porque o Estado não olha para eles. Então, quando eu falo da ausência de direitos humanos, é de ausência de direitos humanos para todos. É isso que a gente faz quando a gente não quer olhar para o problema de frente, quando a gente não quer lidar com a situação segundo o que aponta a ciência, segundo o que aponta os dados, verificando o que acontece na ponta. Então, Telhada, nosso apoio ao projeto aqui, a bancada do pessoal vai votar favorável e peço para o senhor também me apoiar nesse projeto de saúde mental dos policiais, agentes penitenciários e trabalhadores da Fundação Casa. Também acho que a gente está aberta a coautoria. Fica a dica. Também acho que a gente tem que se debruçar sobre a situação dos agentes penitenciários aqui nessa casa. Fazer uma força e uma pressão sobre a SAP, sobre a Secretaria de Assuntos Penitenciários, para rodar a tal lista, para rodar a tão famigerada lista. E se a gente tem que avançar nos direitos dessa categoria como um todo, dos trabalhadores da segurança pública, precisamos garantir para os agentes penitenciários minimamente os mesmos direitos que os policiais. Não pagar pedágio, ter isenção no transporte público. E por falar em transporte público, também tem outro debate que a gente precisa fazer de conjunto, que diz respeito aos direitos humanos. E vamos lá, a inviolabilidade da vida, a vida como um direito que não pode ser perdido, diz respeito também aos trabalhadores policiais, que para ter direito à isenção do transporte público, precisa estar uniformizado. Aí ele sai de uma batida, ele sai de um enfrentamento e fica de uniforme na beira de estrada para pegar ônibus. Sai de casa uniformizado, volta para casa uniformizado, e essa sendo a única prerrogativa para ele ter isenção no transporte. Ou seja, coloco aqui à disposição também para debater esses assuntos, porque a bancada do PSOL acha que a gente precisa falar de direitos humanos para essa categoria também, porque não conhece os direitos humanos e como são sujeitos a uma série de violência durante a sua formação, numa formação de uma polícia militar que arma para a guerra, por conta de uma escolha política que coloca pessoas para matar e para morrer, esses trabalhadores não conhecem direitos humanos para si e, portanto, negam na aplicação das suas atuações os direitos humanos para todas as pessoas. É um tema que todos nós temos que debater de conjunto, que tem a ver com os direitos das mulheres, que tem a ver com os direitos dos mais pobres, que tem a ver com o direito ao trabalho, que tem a ver com o direito à vida. Então, a gente se coloca aqui à disposição para continuar debatendo, para continuar avançando, e eu acho que a gente tem muito trabalho aqui nessa casa para avançar sobre o que é de fato problema. O que é de fato problema. E de fato o problema é que tem pessoas matando e morrendo por conta da pobreza e por conta de um projeto de segurança pública. Agora, não é problema 19 atletas nas categorias de base dos seus times tentando ser reconhecidas segundo a sua identidade de gênero, quando há diversas pesquisas científicas apontam que a gente pode, sim, praticar a igualdade medindo massa óssea, massa muscular e taxa de hormônio no sangue. Mas a gente faz questão aqui de medir gênero e falar de gênero. Esse definitivamente não é um problema que o Estado de São Paulo deveria estar debruçado nesse momento. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre deputado Barba. Para indicar a deputada Bebel para encaminhar em nome da bancada do Partido dos Trabalhadores. Tem a deputada Bebel para indicar pela bancada do Partido dos Trabalhadores o tempo regimental. Boa noite, senhor presidente, Gimanci Santos, a mesa
de trabalho. Cumprimento também os assessores que estão sentados à minha esquerda, à minha direita, e as assessoras também que estão sentadas à minha direita. Cumprimento o plenário presente, lá no público, e os senhores deputados e senhoras deputadas. Cumprimento também todos que nos acompanham através da TV Alesp. Sem dúvida nenhuma, é muito importante, né, a participação, seja direta aqui presente, ou mesmo a participação em casa, acompanhando os debates. Eu subo a essa tribuna, primeiro, para fazer coro com a deputada Mônica Seixas, no que diz respeito ao projeto de lei do deputado Telhada, dizer que também concordo, eu acho que qualquer ação preventiva, no sentido de que a gente evite mortes, né? Às vezes até brincando, como foi dito aqui, é importante, né? Então, esse projeto de lei conta com o nosso apoio, sem dúvida nenhuma. Eu só não consigo votar, eu não tenho problema com partido, nenhum, tá? Tanto que, se o projeto é bom, eu, sem dúvida nenhuma, voto com partido. Eu não tenho esse tipo de ranço na minha pessoa, como sei que a minha bancada tem esse cuidado. Mas quero dizer o seguinte, eu só não consigo votar, deputado César, em projetos cujo autor atinge uma professora, um professor, eu não consigo votar. Ou um projeto de um autor, cujo autor, para fazer, não sei qual é o objetivo que venha a poder ser, mas obstrui, por exemplo, a Comissão de Educação. Não consigo votar em projeto de pessoas cuja autoria, aliás, no projeto, cuja autoria seja de pessoas. Então, não me cobrem se eu tiver uma atitude, talvez até isolada da minha bancada, porque vou votar contra um projeto de lei aqui, de um certo partido que não concordo com o comportamento deles no dia a dia, na forma de levar a política. Porque a política é a arte de construir. Mas se a construção também é atingir pessoas, para me fragilizar, acho que difícil. Mas dizer, olha, você é menor, eu sou maior, isso não é política. Isso não é política. E aí eu só lamento votar num projeto, veja bem, cujo autor me respeita, mas o seu partido não me respeita. Aí não tem jeito. Não tem jeito, deputado César. Não falo do senhor, falo do contexto. Então, não tenha isso como uma questão, mas é uma questão mesmo de respeito, né? Se o respeito não se dá de uma forma, que se dê, por exemplo, quer ver uma coisa inevitável? Incontestável, aliás. Como é que pode o presidente da CPI, que analisa possíveis irregularidades nas universidades públicas paulistas, marcar no mesmo horário uma reunião de trabalho, que não é uma reunião formal, é uma reunião informal, para tirar os deputados da Comissão de Educação? Nós estamos fazendo política? Não, porque se isso for política, tem formas e formas de fazer política. Eu quero lamentar, mas lamentar muito. Só que eu vou começar a deixar claro a postura desses deputados, como agem na Comissão de Educação. Como agem, por exemplo, para tentar obstruir uma pauta que esta casa aprovou, que foi o Plano Estadual de Educação. Olha os deputados mais vividos nessa casa. Não dão importância para o Plano Estadual de Educação? É pouca coisa? Está certo que não se coloca em vigor, né, em vigência, aliás, imediatamente um Plano Estadual de Educação. Ele é decenal, é para 10 anos. Mas quem não entende de educação, entrou nessa casa, disse, eu entendo de educação. Porque estudei em IALI, eu sei tudo.
Aí você vai fazer o debate, deputada Érica Malunguinho, do ponto de vista pedagógico. Não sai nada. Queriam abortar, acabar com o projeto do deputado do PPS, um projeto importantíssimo sobre música nas escolas. Parecer desfavorável. Mas o que conhece, o que sabe dessa questão do Fernando Cury, deputado Fernando Cury? Lindíssimo projeto. A Semana do Rock, ele teve que dar uma aula do que significaria a Semana do Rock em cidades que quisessem empreender a Semana do Rock. Até porque, se colocar a Semana do Rock em determinadas cidades que têm juventude, você está empreendendo. Portanto, para quem se diz empreendedores aqui, me parece uma visão extremamente tergiversada do que eu entendo, né? E para não dizer pouco coerente consigo mesmo. Como eu não me importo com as posições do partido do Jair Bolsonaro nessa casa, eu pouco me lincho. São posições que são deles e nós não vamos mudar, gente. São posições deles. Essa a questão, é pacote fechado. É pacote fechado. Quando é pacote fechado, não vem que... Não tem jeito. Então, não é que eu estou desiludida, mas é que a concepção fala, e ela fala por si. Mas eu subi também nessa tribuna para falar do projeto de lei do deputado Américo, Zé Américo, projeto de lei de suma importância, considero. É o 863/2017, que prevê que as escolas públicas tenham assistentes sociais e psicólogos. Por quê? Vocês falam, mas espera aí, a escola não é o lugar onde tem que ter o professor, não. A escola, né, deputado Zé Américo, tem que ser um espaço multidisciplinar. Um espaço em que nós possamos, primeiro, se há um índice altíssimo de violência nelas, nós temos que, sem dúvida nenhuma, ter saídas. E a saída não passa pelo professor que sofre violência. Passa, sobretudo, para toda a comunidade escolar. Por isso, se você tem um assistente, você tem um psicólogo, com certeza a gente dá um outro tom, né, na forma de levar esse problema da violência que virou contra o professor, e a gente tem que ter explicações cabíveis para isto. Há muito tempo, mas há muito tempo, a gente ouvia dizer que a escola é o reflexo da sociedade, né? E a gente tem cuidado para dizer isso. Porque numa análise mais cuidadosa, nem sempre. Às vezes você tem um menininho que vem lá do morro, lá não sei o que, e não reflete o que o morro é. Então não é uma análise linear. Não pode ser. Mas a presença do psicólogo e do assistente social, eu acredito que a gente deva investir, né? Acho que essa casa sai fortalecida, tem os policiais aí que cumprem o seu papel ao redor da escola, mas internamente nós precisamos nos entender, né? Essa que é a questão. E para terminar, nos meus 30 segundos que faltam, eu quero chamar a atenção para o projeto, a portaria que, de forma autoritária, foi colocado sobre nossas cabeças no dia de hoje, mudando o conceito, deputado Campos Machado, de remoção para removido ex officio por escolha própria. E isso vai criar uma bagunça na rede estadual de ensino, agora no processo
de atribuição. Como Vossa Excelência bem disse, os policiais estão mal assistidos, os professores também estão muito mal assistidos no que diz respeito aos governos. Aí acho que a gente vai ter que amaciar um pouco, porque está muito difícil levar essa luta. Muito obrigada. Em votação, a urgência do projeto 765/2016. Senhoras deputadas e senhores deputados que estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item número 2, sobre a mesa, o requerimento de urgência ao projeto de lei 787/2016, de autoria do nobre deputado André do Prado. Pela ordem, em discussão, ordem. não havendo escaladores inscritos, está encerrada a discussão. Para Em encaminhar, votação. para encaminhar. Para encaminhar, tem Vossa Excelência o tempo regimental. Pela ordem, senhor presidente. Para uma comunicação, senhor presidente. Enquanto o orador vai para a tribuna. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, apenas para colocar, faz mais ou menos umas 2 semanas em que eu fui fazer algumas encaminhamentos a respeito de projetos na tribuna e o deputado Cauê Macris, então na presidência, chamou a minha atenção quanto ao conteúdo daquilo que eu falava, né? Porque deveria se atrelar ao projeto sendo discutido. Então, eu queria saber como é que a Assembleia hoje ela acordou, se a Assembleia hoje ela está um pouco mais liberal, todo mundo pode falar o que quiser, ou se a Assembleia hoje está conservadora, tendo que se manter ao tema, né? Porque a gente está vendo obstrução aberta a projetos de deputados e falando... O projeto, por exemplo, que falava sobre o cerol, a deputada que antecedeu aqui, estava na oratória, estava reclamando sobre como se procederia dentro da Comissão de Educação. Então, eu queria entender se a regra que foi dada a mim sobre encaminhamento de votação, ela ainda vale, ou se ela hoje foi abolida, e se por acaso eu for encaminhar, se essa regra vai voltar a valer de novo. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, deputado Carlos Gianazzi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, antes de debater aqui, de fazer o encaminhamento do PL 787, do deputado André do Prado, que dispõe sobre o direito do portador de câncer ou neoplasia maligna ao tratamento de reprodução humana assistida na rede pública de saúde, eu gostaria, senhor presidente, de primeiro aqui informar a todos e a todas que nós tivemos uma grande vitória na sexta-feira passada no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal julgou uma DPF que foi provocada por nós aqui há 10 anos, em 2009, uma DPF que o nosso mandato propôs, junto, inclusive, à Procuradoria aqui da Assembleia Legislativa. Fomos à PGR, a Procuradoria Geral da República, que acatou a nossa representação e ingressou, enfim, com essa ADPF, que foi julgada agora, procedente. Ela trata da questão da Ordem dos Músicos do Brasil, que representa uma antiga reivindicação desses trabalhadores da cultura, porque os músicos, desde 1960, senhor presidente, eram obrigados até então a se associar, a se filiar à Ordem dos Músicos do Brasil para poder exercer a sua profissão. Como acontece com a OAB, com os advogados, com os médicos, com os dentistas, com os arquitetos e com os engenheiros, por exemplo. Esses trabalhadores são obrigados, por força da lei, a estarem associados, filiados a esses conselhos ou a essas ordens. E o mesmo acontecia com a Ordem dos Músicos do Brasil. Porém, isso era um absurdo total, até porque o músico não coloca em risco a segurança, nem a vida e nem a liberdade das pessoas. Por isso que não havia necessidade de uma filiação compulsória, obrigatória, a esse tipo de organismo. E há muitos anos os músicos estavam se mobilizando para se libertar dessa obrigatoriedade. Não que eles tivessem algo contra exatamente a Ordem dos Músicos do Brasil. A reivindicação que eles estavam fazendo, né, e que nós debatemos exaustivamente aqui na Assembleia Legislativa, através de audiências públicas, de seminários, de debates, através da
formulação de projetos de lei, mesmo dessa representação ao Ministério Público, era no sentido de libertar os músicos da obrigatoriedade do pagamento da anuidade, esse era um ponto importante, e também libertar os músicos do processo de fiscalização, né, porque a ordem fiscalizava o trabalho desses músicos, ele tentava disciplinar o trabalho desses trabalhadores, inclusive interrompendo apresentações artísticas, shows, exigindo a nota contratual, exigindo a carteira da ordem dos músicos, que só era adquirida se o músico estivesse associado à ordem dos músicos do Brasil. Então, com a nossa DPF, que foi julgada procedente, eu digo porque ela saiu aqui do nosso mandato, junto com os músicos do Estado de São Paulo, e ela representa, como eu disse, uma antiga reivindicação dos músicos do Brasil. Então, foi uma vitória importante. A partir de agora, a Ordem dos Músicos vai continuar existindo, mas não será mais compulsória, obrigatória a filiação dos músicos a ela. Hoje o músico tem liberdade profissional, ele pode trabalhar. Logicamente que ele pode se filiar à Ordem dos Músicos ou ao Sindicato dos Músicos, o sindicato que cumpre também esse papel importante de defesa dos interesses desses trabalhadores, músicos que trabalham em bares, restaurantes, que trabalham em casas de shows, né? Então, eles têm a sua representação, que é o sindicato, e podem continuar também, se quiserem, né, filiados à Ordem dos Músicos do Brasil. Mas eu quero ressaltar que foi uma vitória importante, que foi produzida, na verdade, que todo o processo foi produzido aqui em São Paulo, através da nossa ADPF. Eu mesmo tive a oportunidade de ir ao Supremo Tribunal Federal, pelo menos 3 vezes, tive audiência com o ministro, ainda na época, que era o relator da nossa ADPF 183, o ministro Aires Brito, que nos recebeu, nós debatemos e descobrimos, inclusive, que ele era músico, um grande poeta, e era músico também, seu filho também, um grande violonista. Depois que ele saiu do Supremo, nós fomos, a ADPF foi relatada pelo Teori Zavascki, que depois faleceu, nós tivemos uma audiência com ele também, debatemos a importância do julgamento dessa ADPF, enfim, tivemos encontros com ministros aqui em São Paulo e também em Brasília, sensibilizando o Supremo Tribunal Federal, inclusive também com abaixo-assinado eletrônico. Houve, enfim, uma grande mobilização aqui por São Paulo e com o apoio dos músicos do Brasil inteiro. Então, a nossa ADPF foi vitoriosa e libertou os músicos do pagamento da anuidade e da fiscalização da Ordem dos Músicos. Agora, os delegados da Ordem dos Músicos do Brasil não podem mais interromper shows, não podem mais multar estabelecimentos por conta da não filiação de músicos à ordem, porque isso acontecia, existia intervenção, né, de funcionários e, sobretudo, de delegados da Ordem dos Músicos em shows, em apresentação artísticas, pedindo a carteira da ordem, pedindo a nota contratual. Então, essa função a Ordem dos Músicos não terá mais, e os músicos não terão mais que prestar satisfação. Nós defendemos, sim, uma regulamentação da profissão dos músicos, porque são profissionais, são trabalhadores, devem ter todos os direitos que os demais trabalhadores têm. Isso nós defendemos. A única coisa que nós não defendemos é a filiação compulsória à Ordem dos Músicos do Brasil, porque aquilo se tornou uma verdadeira aberração, algo anacrônico, que afrontava a Constituição Federal. Por isso que nós vencemos no Supremo Tribunal Federal essa luta, senhor presidente. Então, nós realizamos aqui muitas audiências públicas, tivemos a participação de deputados, até de deputados evangélicos, porque até mesmo a Ordem dos Músicos, né, queria cobrar a anuidade
de músicos em igrejas, né? Os músicos músico gospel era também cobrado, ele tinha que ter carteira, tinha que ter filiação. Havia um movimento até das próprias igrejas, sobretudo evangélicas, contra essa medida da Ordem dos Músicos, que vem desde 1960. Então, eu quero parabenizar todos os deputados que ajudaram, mas, sobretudo, os músicos do Estado de São Paulo, que fizeram um grande movimento aqui na Assembleia Legislativa pela aprovação da nossa DPF no Supremo Tribunal Federal, que liberta os músicos do pagamento da anuidade. Um absurdo, deputada Marcelinha. Um músico, para trabalhar, ele tinha que pagar a anuidade, né? Então, isso acabou no Brasil, né? E eu fico muito orgulhoso de que essa libertação saiu aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Era isso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar pela liderança da minoria. Tem Obrigada. Vossa Excelência o tempo regimental. Pela liderança da minoria. Deputado Carlos Gianazzi. Como não me foi possível parabenizá-lo no microfone de aparte, eu o faço neste momento, porque realmente era uma injustiça muito grande atrapalhar, né, as pessoas que querem fazer cultura nesse país. É um absurdo. Então, parabéns, né, por ter conseguido fazer com que o Supremo Tribunal Federal, apesar de 10 anos depois, né, fosse feito justiça através dessa DPF. Parabéns. Mas o que me traz aqui, na verdade, é conversar um pouquinho com os nossos deputados, com as nossas deputadas e com as pessoas que nos assistem sobre a situação que se encontra os nossos policiais militares, tanto os da ativa quanto os aposentados. Da mesma situação se encontram os escrivães de polícia no estado de São Paulo. Da mesma forma, os delegados de polícia, conforme disse o deputado Campos Machado, né, que tem aí um salário, muitas vezes o salário de final de carreira do delegado de polícia é correspondente a alguns que estão no início, outras carreiras, o salário do início da carreira, né. Eu tenho recebido no meu gabinete delegados, escrivãs de polícia, tenho recebido investigadores de polícia, médicos legistas. A situação da Polícia Militar e da Polícia Civil no estado de São Paulo é deprimente. E, na última semana, nós tivemos, na sexta-feira, na tarde da sexta-feira, os policiais do estado de São Paulo, eles se reuniram na Praça da Sé para fazer uma grande manifestação e defesa da integralidade, da paridade entre os policiais ativos e inativos. Foram mais de 5.000 pessoas que se reuniram ali na Praça da Sé, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros, todos aqueles que se encontram aí extremamente insatisfeitos com a falta de paridade entre os da ativa e os inativos. E essa situação, ela vem se perpetuando ao longo dos 25 anos que o governo é liderado pelo PSDB. Nós temos uma situação onde os nossos policiais, eles recebem o segundo menor salário. É isso, delegado Olim? A situação do salário dos delegados no estado de São Paulo é deprimente. Deprimente. A situação de injustiça, de injustiças diárias que são cometidas com os policiais civis e com os policiais militares e com toda a categoria, é um negócio assustador. Quando a gente conversa com as pessoas, a gente fica assustado de saber o nível de condições estruturais de trabalho, além do assédio a que essas pessoas são submetidas diariamente aí nas relações de trabalho que mantêm. Eu tenho aqui uma matéria que foi publicada também
deixa eu ver aqui que dia, acho que foi no dia 27, uma matéria que foi publicada pela jornalista Mariana Ferrari, onde ela mostra que foi feito um estudo. E esse estudo, pasmem, mostra que o suicídio é a principal causa de morte de policiais civis. A situação é tão dramática que nós temos um índice 3 vezes maior do que seria suportável de suicídios entre os policiais civis e militares, né? E tem um relato de um policial que diz assim, que o mundo desaba em você quando você chega na sua casa, né? Porque você acaba sendo submetido a condições desumanas de trabalho por conta do horário, por conta da falta de estrutura, por conta dos baixos salários, por conta do assédio moral que são submetidos diariamente, por conta da falta de diálogo, por conta da agressividade que muitas vezes eles têm que suportar para continuar aí mantendo os seus salários. E segundo uma pesquisa que foi feita pela Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, junto com o Conselho Federal de Psicologia, somente entre os anos de 2017 e 2018, foram 78 policiais que cometeram suicídio no Estado de São Paulo. 78 policiais cometeram suicídio no Estado de São Paulo. Eu vou repetir, 78 policiais cometeram suicídio no Estado de São Paulo. Então, assim, é uma carreira que, de fato, ela faz com que as pessoas sofram muito, com que as pessoas tenham perdas significativas na sua qualidade de vida, com que as pessoas sofram agressões, sofram assédios morais. A Secretaria de Segurança Pública, desde o meu primeiro dia aqui nessa Assembleia, quando fiz a primeira conversa com o secretário de Segurança Pública no ano de 2015, o que tem sido dito para nós, o que tem sido informado para nós, é que vamos melhorar as condições de trabalho, vamos fornecer mais condições mais dignas, condições mais humanas, condições mais objetivas, para que os policiais civis e militares possam trabalhar de melhor forma, tenham mais condição aí de exercer o seu mistério, de fazer com que o Estado de São Paulo seja um Estado seguro. E a gente sabe que isso não é verdade. São 12 horas de trabalhos exaustivos, muitas vezes não tendo quem substitua aquele profissional, ele tem que se submeter a uma carga suplementar, às vezes de 6 horas, às vezes de outras 12 horas. Não tem os equipamentos necessários para fazer as diligências que são necessárias para a aferição dos crimes que foram cometidos. Então, a situação ela é lastimável, né? E as promessas, elas se dão todos os anos que a gente tem eleição. Todo mundo vai resolver os problemas da segurança pública. Todo mundo vai resolver os problemas dos policiais militares e dos policiais civis. Todo mundo vai fazer com que o mundo de Barbie chegue até os policiais. E a gente sabe que no dia seguinte, quando se assume, aí não tem orçamento, não tem dinheiro, não tem condições, não tem como chamar quem está no concurso. E os nossos policiais, muitas vezes, pelos baixos salários, pelas precárias condições de trabalho, e também os nossos policiais que dedicaram as suas vidas, que trabalharam muito enquanto servidor público, são submetidos aí, quando se aposentam, a um salário muitas vezes aviltante. E é isso que nós queremos enfrentar aqui nessa casa. Nós não vamos aceitar mais essas desculpas esfarrapadas que têm sido dadas aí para os deputados. São desculpas esfarrapadas, porque nós precisamos encarar de fato os problemas que nós temos no Estado de São Paulo. E esse problema da segurança pública e
servidores que compõem aí a Secretaria de Segurança Pública é algo inadmissível. Faltam médicos legistas, faltam estrutura para os médicos legistas atuarem, falta estrutura para os escrivães de polícia. Muitas vezes, Campos Machado, quem coloca o recurso humano necessário na delegacia é a prefeitura, que já está extremamente inchada, né, com a quantidade de saúde que tem que fornecer para a população, a educação que falta recursos, e aí quem paga o combustível muitas vezes, quem paga a alimentação, quem faz com que as delegacias de polícia funcionem, são as prefeituras que colocam servidores da prefeitura, estagiários da prefeitura, pessoas que têm vínculo com o município para suprir a ineficiência do Estado na questão de segurança pública. Aliás, Bebel, diga-se de passagem, não é só na segurança pública, é na educação, é na saúde. A gente tem visitado escolas e visto escolas caindo aos pedaços. A gente tem visto a situação em que nós temos inúmeras escolas estaduais e que não tem a menor condição das nossas crianças, dos nossos alunos, dos nossos professores, e também a quantidade de professores que se afastam por moléstias do trabalho são infinitamente grandes. Deputada Marcelia. Concluindo. O Estado precisa dar respostas à população do Estado de São Paulo. Muito obrigada. Deputado Campos Machado. Senhor presidente, para encaminhar no PTB, mas se eu conseguir ceder para o novo deputado, você quer fazer um... Não. Só lembrando que nós temos 4 minutos de tempo remanescente da sessão. Eu abro mão. Tem interesse em encaminhar esses 4 minutos, deputado Campos, ou podemos votar essa urgência e no próximo início da sessão, às 7h10, Vossa Excelência sobe à tribuna? Se for para atender a um pleito de Vossa Excelência, eu abro mão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, pelo menos como se encontram, aprovado o requerimento. Tem número 3, requerimento de urgência do projeto de lei número 4 de 2019. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item número 5. Há sobre a mesa requerimento de urgência o projeto de lei 672/2019. Em discussão, não havendo oradores inscritos, está encerrada a discussão. Em votação, senhoras deputadas e senhores deputados estiverem de acordo, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Item número 5. Há sobre a mesa requerimento de urgência do projeto de lei 346 de 2019. Para falar contra o projeto, a deputada Mônica Seixas, pelo tempo de 3 minutos remanescentes da sessão. Contra o requerimento de urgência, desculpa. Você acompanha a transmissão ao vivo aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta terça-feira, 1º de outubro. Presidente, eu quero fazer uma comunicação. A oradora já está na tribuna, eu vou passar a palavra para Vossa Excelência. Se ela puder, me permite. Se quiser dar uma parte, Vossa Excelência pode dar uma parte. Ok, a parte dada. Então, vamos lá. Eu quero, na verdade, como eu estava falando a questão dos policiais militares, dos policiais civis, da situação que a gente vivencia aí no Estado de São Paulo em relação à polícia, eu quero reforçar aqui, deputada Mônica, o que eu vinha dizendo, porque nós tivemos lá em Araraquara também uma situação de uma abordagem catastrófica que foi feita pelos nossos policiais a um morador de rua. Eles assassinaram um morador de rua, e isso se dá por uma razão muito simples. É o nível de estresse que os nossos policiais se encontram, é o nível de cansaço, é o nível de insatisfação que eles se encontram. E também nós tivemos uma situação com o Tiago, que é um companheiro nosso, militante político, lá em Araraquara, que estava na Praça de Santa Cruz entregando
ali o seu material, o seu jornalzinho, né, para as pessoas que se encontravam naquele local. E quando foi, ele estava com seus 2 filhos, uma menininha e um menininho, e os menininhos estavam sentados na escadaria da igreja, na Praça de Santa Cruz, e o pai estava ali distribuindo, entregando os jornaizinhos. E quando o menino foi abordado por 5 policiais, um garotinho de acho que 9 ou 10 anos de idade, foi abordado pelos policiais que se encontravam ali. Deputada Marcelinha, eu vou pedir desculpas a Vossa Excelência, mas 7 horas nós não temos mais sessão para dar continuidade. Eu termino depois. Vossa Excelência tem um tempo remanescente para o próximo momento de discussão desse requerimento de urgência de 13 minutos e 14 segundos. Senhoras deputadas e senhores deputados, esgotado o tempo da presente sessão, antes de dar por levantados os trabalhos, esta presidência convoca Vossa Excelência para a sessão ordinária de amanhã, hora regimental, com a mesma ordem do dia de hoje, lembrando-os ainda da sessão extraordinária a se realizar-se hoje, 10 minutos após o término dessa sessão, ou seja, 7 horas e 10 minutos. Transmissão encerrada aqui do plenário Juscelino Kubitschek, da sessão ordinária desta terça-feira. Voltamos em 10 minutos com a sessão extraordinária. Você segue com a programação da TV Alesp.